Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria de celebrarmos a ressurreição de Jesus. Pela ressurreição de Jesus se deu a Páscoa cristã. Pela sua sua passagem deste mundo ao Pai, mediante a sua morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia. Na primeira leitura, Pedro pregando na casa de Cornélios e sua família, uma família pagã, Pedro diz: eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Deus o ressuscitou no terceiro dia. A ressurreição de Jesus, meus irmãos e irmãs, é o ato supremo da ternura do Pai para com o Filho. É o sim do Pai, a vida de incondicional obediência do Filho. A ressurreição de Jesus é o meio através do qual o Pai rompeu aquele silêncio doloroso na cruz. É um ato trinitário. O Pai ressuscita o Filho pelo poder do Espírito Santo. Ninguém viu a ressurreição de Jesus. Se deu entre as pessoas trinitárias. Mas logo aparecem os sinais, as evidências da ressurreição de Jesus, como no Evangelho de hoje. Maria Madalena vai ao túmulo, encontra o túmulo vazio, a pedra retirada. Vai aos apóstolos, Pedro e João correm ao túmulo e encontram o túmulo vazio. Depois vêm as sucessivas experiências com o ressuscitado. Na pregação de Pedro, da primeira leitura de hoje, ele diz: eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar
que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. De fato, meus irmãos e irmãs, a partir dessas experiências com o ressuscitado, os apóstolos começam a pregar o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Eles o mataram, Deus o ressuscitou. Ele foi constituído Senhor, juiz dos vivos e dos mortos. É o querigma apostólico, é o primeiro, querigma significa primeiro anúncio, é o primeiro anúncio que os apóstolos ministravam ao povo, levando tantos à adesão a Jesus ressuscitado, fazendo crescer a igreja, o número daqueles que aderiam à fé. Diante desse acontecimento, não se pode ficar indiferente, é preciso responder. Responder pela fé, pela conversão. No final da pregação de Pedro, na primeira leitura de hoje, ele disse: todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. É preciso também se converter. A Páscoa de Cristo é também a nossa Páscoa, a nossa passagem do pecado à vida nova. É preciso arrepender-se, converter-se, mudar de direção, reorientar a existência, deixar o pecado, aderir Cristo como valor supremo em nossas vidas, como critério de nossos valores, de nossas ações, vivendo uma vida nova. Por isso, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, ele escreveu: pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição deve ser também na nossa existência de batizados, estarmos mortos para o pecado e ressuscitarmos para uma vida nova, como escreveu também o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6. Por isso também aqui na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. A Páscoa de Jesus é a Páscoa cristã. Os hebreus passaram da escravidão à liberdade. Nós passamos da escravidão do pecado à vida nova em Cristo. Por isso Paulo vai dizer: Cristo, nossa Páscoa. Ou seja, pela sua passagem, pela sua Páscoa, se dá também a nossa Páscoa, meus irmãos e irmãs. Como é importante esta pregação, como é importante, a igreja tem falado, através dos seus documentos, da importância da pregação do querigma, desse primeiro anúncio, desse anúncio do mistério pascal de Cristo, que é também nossa passagem do pecado à vida nova. O documento de Aparecida diz que é o que se deve ser pregado primeiro. Diz também que o querigma proporciona uma renovação da vida cristã, da iniciação cristã na vida dos batizados. A pessoa assume o batismo, assume a sua confirmação, vive uma vida eucarística.
Nesses 31 anos de vida sacerdotal, meus irmãos e irmãs, eu fui ordenado no final de 1990. Nesses 31 anos de vida sacerdotal, tenho experimentado e verificado na vida dos fiéis a força desse primeiro anúncio, sobretudo quando é ministrado de uma forma completa, através de um retiro de evangelização, de um seminário de vida no Espírito. Tenho visto pessoas engajadas que testemunham que foram um marco em suas vidas. Nesses 31 anos de vida sacerdotal, há 21 anos, fundei uma comunidade de leigos e nós, como comunidade, tivemos a oportunidade de ir às paróquias e pregar o retiro querigmático de evangelização, esse primeiro anúncio, e pude verificar e escutar testemunho, pessoas engajadas, às vezes também inclusive o pároco, porque ministramos primeiramente ao Conselho de Pastoral Paroquial, juntamente com o pároco. Pude escutar testemunho e verificar como impactou a vida das pessoas e impacta a vida das pessoas. Continuamos também como comunidade ministrando esse retiro e verificamos em cada retiro que pregamos como faz bem às pessoas, proporcionando um encontro com Cristo, uma guinada na sua vida cristã. Um teólogo suíço chamado Jungmann, ele investigou o que os apóstolos pregavam, principalmente o que eles pregavam, e ele descobriu era esse primeiro anúncio. E ele fez uma comparação. Esse teólogo disse: a pregação querigmática, a pregação do mistério pascal de Cristo nas primeiras comunidades cristãs era como que o eixo de uma bicicleta. Tudo convergia para esse núcleo na pregação apostólica. Claro, os apóstolos pregavam também outras coisas, vemos as cartas apostólicas, os escritos do Novo Testamento. No entanto, meus irmãos e irmãs, esse núcleo convergia tudo. Os documentos da igreja têm falado dessa necessidade. Nesse mundo secularizado, descristianizado, é preciso irromper essa pregação. Mas para pregar, para transmitir a outros, é preciso que façamos também essa experiência do encontro com Cristo vivo em sua igreja, fazendo a experiência do seu amor em nossas vidas, pela fé, pela conversão, vivendo uma vida cristã mais profunda, mais centrada no ressuscitado, numa relação de intimidade orante com Ele, na abertura e docilidade ao seu Espírito, para sermos testemunhas com poder do Senhor ressuscitado, como os apóstolos foram naquele primeiro século da vida da igreja. O Papa São João Paulo II, na Novo Milênio Neunt, disse: é preciso, meus irmãos e irmãs, reacender o zelo evangelizador das origens, que se sucedeu a Pentecostes. É preciso retornar àquela paixão missionária que os apóstolos tinham na pregação do Evangelho. Peçamos que o Espírito Santo, que é o agente principal da evangelização, nos ajude nessa transmissão da boa nova de Cristo ao mundo. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Por mais difícil que seja seguir tua
mais